Tá? Me explica aí, vem cá. Mas Agora é o seguinte... Você gosta do Bolsonaro, é isso? Quem? Você? Eu não gosto nem do Bolsonaro nem do Lula. Eu acho dois merdas. Mas entre um ou outro, eu tenho minha preferência. Entre um e o outro, o meu sonho de consumo era ir num cemitério e saber que um está sendo velado aqui e o outro está sendo velado do lado. Porque nesse dia o Brasil melhora um pouco. Você sabe por quê? Porque para mim os dois são a mesma figura. Os dois são controlados pela CIA, né? Não, os dois... Não, é o seguinte, quando a gente fala controlado pela CIA, a gente cai numa vala comum de ser teóricos da conspiração. Então, eu quero dizer que é o seguinte, os dois servem ao sistema. Nenhum dos dois tem coragem. Você não sabe quem é Bolsonaro e você não sabe quem é Lula, porque eles não conseguem ser eles, porque o cara tem que se adaptar àquilo ali. Ele não tem realmente Olha só, existe ideia, né? Existe um ditado árabe que diz que é o seguinte: se você tiver um exército de cordeiros, de carneiros, tá, liderados por um leão, você tem uma chance de ganhar a batalha. Agora, se você tiver um exército de leões liderados por um cordeiro, você não tem a mínima chance. Você coloca os dois exércitos para brigar, ganha o... Ganham dos cordeiros, porque são bem liderados. Pode então crer. é o seguinte, é isso que eu vejo os dois como liderança. Os dois como liderança. Eu não estou aqui defendendo que o Bolsonaro tinha que dar golpe de Estado, eu não estou fazendo nada disso, não adianta ninguém colocar palavras na minha boca. É o seguinte, agora, é um cara que se propôs a fazer algo e nunca fez nada. Esse negócio de golpe de Estado, de qualquer momento político, deveria ser só em última instância e mesmo assim nem deveria ser cogitado. Mas a questão ele não brigou, porque ele tinha ferramentas para brigar que não eram radicais, entendeu? E ele não usou essas ferramentas. Não, ele não usou nada porque botaram o dedo na cara dele. Porque o governo do Brasil, ele acontece no porão da embaixada americana. É ali que tem as decisões sobre o que vai acontecer no Brasil. Pode crer. Não aconteceu isso durante o período Vargas e a gente cresceu. Não aconteceu isso durante os 10 anos do núcleo duro da... Eu não estou aqui dizendo se a ditadura foi boa, foi ruim, foi nada. Eu estou fazendo uma análise pontual de quê? Do conjunto de fatos que não tem como você contestar. Não é querer fazer uma defesa do modelo ditadura. E não, sim fazer dos resultados. Sim, o que você está falando era uma ditadura? Ok, era. Mas... Na ditadura, os caras foram nacionalistas. Os caras foram nacionalistas. Isso ajudou. Isso. Mas aí é o pode seguinte, ter uma democracia nacionalista também. Isso. Aí é o seguinte, aí vamos aos pontos. Eu tenho um governo, é de exceção? É. Não é votado pelo povo? Não. Inclusive o próprio Lula, alto e bom tom para qualquer um escutar, o Lula falou que... Democracia é relativa. Que em 70... Se o Geisel fosse candidato, ele votava no Geisel. No Geisel não, no Médici. Porque era o Brasil, aí o pessoal chama de milagre econômico, que foi um voo de galinha. Não foi um voo de galinha. O milagre econômico brasileiro, ele termina exatamente na guerra do Yom Kippur, o primeiro choque do petróleo. E o Brasil se vê sem energia. Nenhum país... A gente não vive aqui sem isso. De fato, eu não trabalho sem exatamente. energia. Então é o seguinte, o Brasil se torna refém. O barril de petróleo passa de $2,50 para 13. É ali que explode a dívida brasileira. Pode crer. O Brasil não consegue se financiar. Aí o que acontece? Geisel assume a presidência assim. Eu tenho que fazer energia. E faz. Ele faz usina nuclear, ele faz a maior hidrelétrica do planeta, ele faz o pró-álcool, ele descobre todas as bacias petrolíferas brasileiras com a Petrobras, ele transforma a Petrobras em gigante, ele começa a comprar as plataformas fora do Brasil, o campo de enxova em 1977 começa a produzir, tornar realidade o Brasil. Né? Então é o seguinte, todo esse modelo energético
é para tirar o Brasil. Aí, em 78, quando ele está saindo, o segundo choque do petróleo, com a queda do Shah Reza Pahlavi no Irã e a tomada do poder dos ayatollah lá, com o Ayatollah Khomeini, tá? Aham. E porque o governo americano tinha lá o Shah Reza Pahlavi, um títere que eles colocaram lá, um boneco que eles colocaram lá, um fantoche, e os caras tomam o poder. Aí, depois de lá para cá, você só ouve falar que o Irã é a terra do mal.